Então, qual é na verdade, a fundamentação da religião? Né? Religião é um aspecto humano que está diretamente relacionado tanto a questão da moral quanto da ética. Duas palavras que a gente vai ter que, de certa forma, diferenciar. A percepção da religião, né, e é claramente descrita no Gênesis, se eu usar o texto bíblico, né, pelo menos do ponto de vista de como ele é entendido como uma estrutura para a tradição judaica, que basicamente qual é o livro sagrado? O livro começa com Gênesis, que explica a problemática, e o segundo livro, que é o livro de Êxodo, onde aparece a solução, né? A problemática. A solução é a entrega por Deus de leis, de 10 mandamentos, né? Que depois se multiplicam em mandamentos, depois eu falo um pouquinho sobre isso, e cuja fundamentalmente é a base de toda a preocupação ética que a gente tem no Ocidente. Tá? Qual a problemática que aparece em Gênesis? A problemática começa, né, ela tem 3 fases, e a gente por acaso está lendo isso na sinagoga justamente agora, porque a gente recomeçou a leitura do texto. E qual é a problemática? A problemática número 1 é no meio da natureza, da criação, que é descrita lá de maneira mítica, simbólica, evolutiva, 7 dias, primeiro separa os céus, separa as águas, aparecem, né, os animais, você vai tendo uma progressão até chegar à nossa espécie, né, e a nossa espécie experimenta algo muito complexo para nós, né, e tão complexo que ouvindo há pouquinho o Marcelo falando sobre o nosso desejo de viver, né, eternamente, ele nasce dessa problemática, que para a tradição religiosa ou espiritual, melhor falando, é a grande questão do ser humano, né? Porque a espiritualidade ela nasce como uma reação à materialidade, não sei que palavra usar para não cair no contexto de materialismo político, né? Que é todo um conceito moderno, mas no passado havia justamente essa preocupação de que, até mesmo para alguns dos pensadores religiosos, a maior forma de materialismo é o nosso sonho de longevidade. Né? O que aconteceu conosco? Né? Aconteceu que a gente lá comeu de uma árvore e teve o discernimento, o cérebro cresceu, sei lá o que aconteceu do ponto de vista evolutivo, e para a religião, né, para o mundo houve um upgrading, mas não um upgrade de um macaco para um macacão com um cérebro grande. Essa é a grande distância, talvez, entre religião e ciência. Não sei nem se é a grande distância, mas há uma crença, e eu já falo sobre crenças, que quando há esse crescimento cerebral, há uma diferenciação não só quantitativa, mas qualitativa. Né? Não só nós ficamos um macaco capaz de fazer iPads, iPods, não sei mais o quê, né? Nós também ficamos qualitativamente mais acordados. Tão esquisitamente acordados que a gente é capaz de de auditar a si mesmo. Não só é uma máquina mais complexa, mas essa máquina tem um estranho modo de se auditar. Problemática número 1. Adão e Eva. Eles comem, imediatamente, eles escondem a nudez. Tá? Eles sentem culpa por terem feito alguma coisa. Surge a problemática da consciência. Porque o que é consciência? É alguém que se viu de fora. Como é que você vai ficar envergonhado de estar nu? Você tem que estar vendo a você mesmo. Você tem que estar olhando a si mesmo. E esse é a primeira questão que está relacionada com essa questão de ética. É eu me enxergar e eu me auditar e ficar, às vezes, embaraçado com a minha existência. Problemática 2. O texto de Gênesis nos conta que esses primeiros seres
que, portanto, se afastaram da natureza. Porque eles se afastaram da natureza, é muito a descrição essa que a gente tem no Oriente, né? A consciência é, talvez assim, quase que uma visão física, né? É uma pedra que cai no lago, e essa pedra inicia todo um processo de ondas, né? Que até aquele momento, aquela inconsciência, aquele torpor animal do ser humano, né? Depois a gente pode até falar dos animais e tudo mais, mas esse distanciamento que o texto bíblico, inclusive, fala, porque a serpente, para quem não sabe, miticamente, ela era o que nós chamamos o leão, o rei da floresta. Então a serpente vai lá se vingar do ser humano, porque há características no ser humano que o diferenciam do animal. Tanto que Deus leva, no texto bíblico, Adão a olhar todos os animais, ele queria uma companheira, mesma história do Frankenstein, né? Ele queria uma companheira, não é bom ficar sozinho, e Deus apresenta para ele a girafa, ele achou muito comprida, o elefante achou que as relações iam ser complicadas, ele não gosta de nada que tem no mundo animal, e tem que ser criado algo que seja próprio a ele. Essa rejeição à natureza, esse lugar onde o ser humano se destacou da natureza através da consciência, vai ser materializado pelo primeiro ato autônomo desse homem, dessa mulher, né? Que ato autônomo é esse? É eles fazerem algo que era proibido. Não existe proibido. Eu acho que quando o Marcelo fala que o mais incrível da ciência é que a gente descobre que não existe uma moral, né? Não existe uma moral na natureza. A natureza não proíbe clonar. Havia uma época que a gente achava assim, for clonar, sabe, vai acontecer uma coisa catastrófica, porque Deus vai intervir, isso não pode fazer com isso, né? A verdade é que a natureza pode, se você souber, tudo é possível. Mas o ser humano, ele nasce nessa auditoria que o ser humano faz de si mesmo, ele nasce com uma capacitação que é mais ou menos também o que você descreveu, daquela coisa de ser imortal num lugar de sofrimento eterno, né? É muito bom a gente ter iPad, iPod, né, que a gente liga para todos os lugares, mas ao mesmo tempo, como eu me audito o tempo todo, como eu sou separado do mundo, né, eu me enxergo separado do mundo, essa é a problemática da consciência. No segundo momento, essa problemática aparece, porque agora você vai ter que lidar com um sujeito que se audita. Isso é novo. Primeiro problema, 2 irmãos, Caim e Abel. Primeira situação de conflito, o que faz Caim? Caim mata Abel. Para quem não sabe hebraico, Hevel, que é o nome de Abel, quer dizer nada. Nada, Hevel Avalim, aparece no texto de Eclesiastes, quer dizer assim, névoa nada. O nada. Por que Caim matou Abel? Porque disputa entre irmãos, quando o outro é nada, você pode matar o outro, né? Você pode simplesmente matar o outro, que é o que ele faz. E aí aparece a primeira situação relativa à questão ética, né? Que é a seguinte, e é a problemática básica do ser humano na relação pessoal. Rejeição, que é a história lá, quem conhece o texto bíblico, eu não vou entrar em detalhes, né? Uma oferenda é aceita por Deus, a outra não é. Né? De Caim não é aceita, ele fica com raiva que o irmão foi aceito, é coisa de irmão. Né? O pai dá de presente para o irmão uma coisa e ele se sente rejeitado. Rejeição leva a raiva. Raiva leva a violência. Violência, para quem se audita, leva a culpa. Problemática 2. Problemática 3. Agora, que o texto bíblico traz na questão coletiva. Começa o ser humano a se multiplicar, esse ser humano separado, né, com a sua consciência, e diz o texto, Batimalé haaretz Hamas, e a terra ficou cheia de, Hamas é uma palavra em hebraico, quer dizer violência, mas é mais falsidade, mentira, todo mundo jogando pôquer um com o outro, sabe? Todo mundo fingindo, blefando, todo mundo fazendo o que a gente faz. Né? A gente contém, assim, né? A gente faz um jogo de cena, a gente sabe quando está
na competição empresarial, isso é tão impressionante. A hipocrisia, para quem se audita, vai às vezes a um lugar insuportável. E a terra ficou cheia disso, né? A problemática é apresentada de uma maneira muito bonita. Eu não vou entrar em detalhes também na história de Noé, porque Deus se arrepende do que ele faz, porque essa consciência gera alguma coisa muito distorcida, do ponto de vista ético. Deus se arrepende, vem o dilúvio. Eu não vou entrar em detalhes aqui da linguagem, porque é muito interessante sobre a questão da arca de Noé, né? Não só como uma questão de salvar as espécies, mas a arca em hebraico quer dizer palavra, mesmo tevá, que quer dizer arca, quer dizer vocábulo. E há uma questão aqui de como que, vou agora usar a metáfora, como que Noé, que é a tentativa de ser um homem justo na sua geração, né? Como que a gente fica justo? É a gênese do ser humano. Como que você encontra uma palavra que faz você ir à terra seca por um dilúvio de falsidades que foi gerada no planeta? Isso fica mais claro quando a segunda história aparece, que é a história da Torre de Babel. O que é a história da Torre de Babel? É a história de indivíduos que falavam uma única língua, né? E lá, porque eles têm um projeto, né? Esse projeto, de repente, Deus faz com que as pessoas tenham muitas línguas. Então, assim, é interessante por um lado, porque parece que está falando da gênesis das línguas, do francês, do inglês, do hebraico, do português, mas não é. Ele está dizendo que as pessoas passaram a falar várias línguas, ou cada um a sua língua. O que é falar a minha língua? É falar a língua do Newton Bonder. Nenhum de vocês fala. Porque ela diz respeito aos meus interesses. Tá? Eu falo o que me interessa. Eu manipulo, eu estou o tempo todo. Tá? Por quê? O que aconteceu conosco? Com a consciência vieram os tijolos dessa torre de Babel. Qual é o tijolo? É a palavra. A palavra é algo mágico para o ser humano, porque é através dela que a gente tem pensamentos, é através dela que a gente se audita, mas é através dela que eu racionalizo e faço qualquer coisa. É um jogo de legos para atender a minha língua. O que faz um bom advogado? Né? E aí, na função de realmente defender uma causa, ele vai usar as palavras para construir o caso que interessa ao seu cliente. Essa é a função dele. Mas isso é justamente o que o ser humano é capaz de fazer. Nós somos todos advogados das nossas causas. E o nosso discurso, o meu como judeu, como brasileiro, como da classe, sei lá que eu sou, homem, não sei o que lá, todo o meu discurso é uma construção. Se eu não auditar ele vai ser um discurso moral, que é a construção de palavras que vem favorecer o que me interessa, a minha própria língua. Então, o Gênesis começa criando essa problemática. Como que as pessoas se reintegram, né, à vida? Porque a ética ela vai ser exatamente isso. O auditar de si mesmo é, em linguagem religiosa, a sua salvação. Porque se você se separa da existência, o drama de todos nós se torna um drama muito complexo, porque a gente tem que vencer a morte, porque a morte é nosso inimigo. Na natureza, tudo isso é parte de um projeto, né? Onde, quando o projeto passa a ser só meu, eu tenho um problema danado, meu projeto termina na minha morte, falência total, né? Então, assim, o nosso enxergar, ele é um enxergar que cria uma enorme tragédia na nossa história. E por isso a gente precisa de todo esse arcabouço da ciência e tudo mais, para nos salvar de um destino cruel, que é o destino de ter essa consciência. Então, assim, o que é muito importante entender? A religião, ela enxerga qual é o objeto mais importante de resgate do ser humano.
a resposta vai vir no livro de Êxodo, e é ética. Deus, e eu preciso explicar isso, né? Deus, que é talvez a palavra mais moral que existe. Por quê? Porque eu construo o Deus que me interessa, assim começaram os deuses. Né? De todos os deuses são palavras, aquelas palavrinhas que são os tijolos, descrevem o Deus que me interessa. Um homem, né? Velhinho, porque a sabedoria está nesse homem velhinho. Meu Deus é judeu, meu Deus é... Né? O meu Deus é tudo que é ser humano, claro. Mas se você lê o texto bíblico, a primeira coisa que aparece os primeiros 2 mandamentos que são preocupados com a ética, é dizer que, Deus não existe. Primeira coisa que Deus diz é que Ele não existe. Por que Ele não existe? Porque Ele não tem forma. Né? Ele diz, eu sou o teu Deus, eu não tenho forma, não façam nenhuma forma. Não me representem de nenhuma maneira, porque eu não tenho forma. Então assim, eu não existo nessa dimensão concreta. Vocês têm forma, a montanha tem forma, a água tem forma, tudo que tem forma se transforma, etc. Eu não estou nesse jogo. Tá? Não usem meu nome em vão, não façam uma moral, não digam o que eu quero. E aí começa uma descrição do que seriam os mandamentos e a ética a ser respeitada. De novo, para a tradição religiosa, a ética, ela é a maneira com que o sujeito volta. Eu não sei se a pessoa está... esqueci o nome dele. Você tem aquela imagem... Pode botar aquela imagem aqui no... Tem alguém me ouvindo? Eu estou... Eu tenho crença de que alguém me ouve. Obama. Estamos aqui. Que é uma fotografia que a gente usa como símbolo lá a gente criou um projeto que é Materialistas Anônimos, que é uma reflexão sobre essas questões. A questão da religião é justamente essa. O que aconteceu com a consciência? A consciência nos faz viver num lugar que é muito mais confortável. Tá? Porque esse peixinho, ele aparentemente está num lugar melhor. O que acontece aqui dentro? Aqui dentro tem peixinhos maiores, aqui dentro tem correntes, tem situações de muito perigo aqui dentro. Ele aqui, se alguém jogar um pouquinho de comida todo dia, né, ele tá numa condição melhor. Então, a questão religiosa esse lugar não é um lugar privilegiado. Né? O jogo da vida, ele acontece aqui. Tá? Então, sem propor que as pessoas deixem de ter uma relação com a sua consciência, que é algo que a gente não vai voltar atrás, tá? Mas o ser humano tem que encontrar uma maneira de usar a sua consciência para estar no projeto verdadeiro da vida. Porque o projeto do Newton Bonder, ele é falido. O Newton Bonder termina num término. Mesmo que eu viva 150 anos, mesmo que o Kurzweil lá tenha razão e eu vá viver clonado, eu não sei o que eu vou fazer, porque às vezes tem aquela frase linda, assim, as pessoas querem viver para sempre, mas não sabem o que fazer num domingo de tarde. Né? Então, assim, eu quero viver para sempre, mas muito mais porque eu tenho medo de morrer do que porque eu quero viver. Tá? Até porque depois que você vive muito, tem uma certa repetição nos eventos, tá? Todos os eventos, mesmo os mais prazerosos e tudo mais. Então, a problemática da religião é como, com consciência, a gente se reintegrar ao jogo da vida. E aí ela diz, então, tenho que usar o que a consciência tem. A ética, ela é a forma pela qual, né, moral é a construção que eu faço com o meu sentimento, como homem, como brasileiro, como judeu. Eu tenho sentimentos, e eles são muito importantes. Só que eles não são verdades. Eles são as minhas construções, são onde eu me perco, onde eu verdadeiramente me perco nos meus legos de construção do que parece ser o verdadeiro ou não verdadeiro. A ética, e eles vêm da emoção. É a emoção de ser homem, a emoção de ser brasileiro, a emoção de ser judeu. Tudo isso é emoções. A ética é a razão
que vai auditar essa moral. E que vai propor a mim, em dado momento, ser imoral aos meus interesses. E quando eu sou imoral aos meus interesses, eu volto para a vida. Porque eu não estou defendendo mais só o meu interesse. E ao fazer isso, eu retorno a uma dimensão de um projeto que é o verdadeiro projeto e não o projeto menor, que é o projeto do Newton Bonner. Essa é rapidamente aí o que deu para falar. Obrigado.